Oi, bem-vindas à nossa terceira aula. Hoje começaremos falando sobre separação silábica. Bom, primeiro, separam-se todos os dígrafos com RR, SS, SC, S cedilha e XC, tá? Por exemplo, a palavra carro. Ó, a separação correta, né, das sílabas seriam car, ro, separado, tá? Ó. Os dígrafos com dois R's não são juntos, tá? Tem que ser separados, ok? Assim como passo, a palavra passo, certo? Ó, elas também têm que se manter separadas. Os dois S's têm que se manter separadas, tá? Então, todas as palavras com os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha ou XC, elas têm que ser separadas, elas não podem estar na mesma sílaba, ok? Já os dígrafos LH, NH ou CH não se separam, tá bom? Elas se mantêm unidas, ok? Vamos usar a palavra rainha. Vamos botar aqui separada. Nha. Ó. O NH, elas se mantêm unidas, ok? Então, todos os dígrafos LH, NH ou CH, eles não podem se separar, ok? Tem que se manter na mesma sílaba, tá bom? Bom, como eu já havia falado, né, na aula passada, os hiatos, eles são separados. Por exemplo, a palavra graúdo, o U, ele vai sozinho e leva o acento, tá? Então, os hiatos, eles sempre ficam separados, sempre ficam sozinhos. Já os ditongos e os tritongos, eles não se separam, tá bom? Ó, vamos por a palavra rei, zinho. Também não se separa, ó, a vogal e a semivogal. E o outro exemplo, Paraguai. Ó, os ditongos, né? Vogal e semivogal. E os tritongos, que é a semivogal, a vogal, mais a semivogal, também não se separam, elas se mantêm unidas, ok? Ó, os hiatos, eles ficam sozinhos e leva o acento. E os ditongos se mantêm unidos, vogal e semivogal. E os tritongos, que é semivogal, vogal e mais a semivogal, também se mantêm na mesma sílaba. Bom, essa quinta regra, ela é um pouquinho mais complicada, então a gente precisa ter um pouco mais de atenção, que é que elas se separam quando são consoantes que não sejam terminadas em L e R, tá? Por exemplo, aqui, ritmo. O T fica separado do M, porque o T não termina em nem L e nem R, então o M não pode ficar junto, entende? Como essas duas aqui são consoantes, mas o T não é L e nem R, então o M tem que ficar separado, tá bom? Nesse caso aqui da palavra superstição, como o R é R, então, né? Então o S consegue ficar com R. Se ele não fosse um R aqui, o S não poderia ficar junto, tá? Mas como é um R aqui, o S se mantém. O T já não se mantém, porque termina aqui em S. Então, ele sempre vai para a próxima sílaba, tá? Ó, advogado. O D e o B estão separados, porque o D, essa sílaba aqui, né, termina em D. Então, o V tem que ficar sempre na próxima sílaba, tá? Então, é assim, ó. Se a última sílaba, né, no caso aqui, a primeira sílaba,
não terminar nem em L e nem em R, então a próxima vogal vai para a sílaba seguinte, ok? Este caso aqui também é necessário um pouco mais de atenção, tá? Ó, os prefixos terminados em S e R, tá? Eles vão ficar junto da vogal seguinte, ok? Os prefixos, por exemplo, a palavra avô é uma palavra, tá? Então, o bis é um prefixo, ok? Se você for fazer a separação silábica, o S do prefixo bis, ele se junta com a vogal seguinte, ok? Então, todo prefixo terminado em S e R, ele se junta à vogal seguinte. Por exemplo, a palavra superabundante. A abundante é o núcleo, é a palavra, e o super é o prefixo, tá? Então, quando você for fazer a separação silábica, o R, que é a palavra, a letra, né, que termina o prefixo, ele vai se juntar com a vogal seguinte, na sua separação silábica, tá? Então, vamos de novo. Os prefixos terminados em S e R, eles se juntam, né, na vogal seguinte, na hora que você for fazer a sua separação silábica. O prefixo, com a letra terminada em S e R, na sua separação silábica, ela se junta com a vogal seguinte, ok? Tudo certo até aqui? Para encerrar esse tópico, tá? Vamos falar agora do prefixo sub. Ele se mantém integral quando você for fazer a sua separação silábica, tá? Ele não se une a nenhuma outra sílaba, tá bom? Ele se mantém, tá? Ó, na palavra sublinhar. Quando você for fazer a sua separação silábica, né? Ele se mantém integralmente, tá bom? Vamos tentar aqui outro exemplo. Subtenente. Ó, a palavra subtenente. A palavra subtenente, na sua separação silábica, o sub, ele se mantém junto de maneira integral, tá bom? Muito obrigada, essa é a nossa aula. E na próxima aula, nos veremos novamente, tá bom? Muito obrigada.